Olá, jardineiros, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, estejam em profunda gratidão. Eu não sei se vocês estão nos acompanhando, eu acredito que sim, mas nós estamos agora lançando com um novo visual. Acredito que essas mudanças são extremamente necessárias. Para nós mulheres é um fator muito importante. E depois vai ter um outro vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre essa situação e sobre essa questão do meu cabelo e tudo isso que trouxe, que permeou a história de quando foi. É uma história muito bonita que eu acho que você pode se identificar muito com ela e quem sabe se permitir, né? Hoje a gente precisa se permitir mais, nos libertar, nos tirar todas as amarras daquilo que nos aprisiona. Mas o tema do vídeo hoje não é sobre isso, não é sobre o meu cabelo, não é sobre essa decisão e muito menos sobre essa vontade minha que eu tive de começar a encerrar longo período de cabelos longos para começar a me sentir aos cabelos curtos. Hoje eu quero falar para você quem eu sou. Uma pergunta que muitas vezes em consultório, quando a gente utiliza e pergunta quem é você, é algo que as pessoas muitas vezes não sabem se definir, não sabem se reconhecer. E por que é tão difícil falar sobre você, sobre si mesmo, né? Por que às vezes a gente não consegue sentir isso com alegria, com tranquilidade? E eu quero falar para você que exatamente eu quero contar a minha história. Quem sabe assim você se identifica comigo. Bom, eu sou Thaís Laila de Oliveira Silva, nascida em Porto Velho, Rondônia, vinda de duas pessoas maravilhosas, o Reis, que nascido na Bahia, Nordeste, e a Elídia, nascendo em Goiânia. E eles se decidiram se apaixonar, se amar e foram justamente para Rondônia, onde cá eu nasci, me criei por um certo tempo, até depois viajar por outras cidades e outros estados brasileiros. Então, o momento que eu fiquei em Porto Velho, Rondônia, foi um momento muito especial na minha vida. Foi um momento do qual eu consegui, de fato, sentir a terra, sentir as árvores, os animais. Eu agradeço imensamente aos meus pais, porque eu tive uma experiência muito bonita de sentir todo esse caminho, de sentir toda essa liberdade. Eu era uma criança muito liberta, de fato. Tinha autonomia, andava para cima e para baixo só de calcinha. Então eu fazia parte, eu estava em conexão com a terra. E acredito que você, que é mais ou menos da década de 80 e 90, ainda tenha pegado esse momento, né, de estar em comunhão com a terra, de brincar na rua. A tecnologia ainda não era tão avançada como é hoje, então a gente se permitia a brincar mais uns com os outros, a se conectar mais, a sujar mais as mãos, a subir um pé de árvore. Então essas brincadeiras elas faziam com que a gente realmente permanecesse mais tempo em conexão com a terra, ok? Então esse primeiro momento da minha vida foi muito marcante. A minha infância, de fato, foi maravilhosa, foi linda, foi muito bem vivida. Graças a todos os mentores e aos deuses e à deusa, eu me mantive e eu estive realmente muito bem agraciada nesse momento da minha vida. Quero falar também um pouquinho dessa minha parte energética. Então, dentro do meu mapa astral, eu sou taurina, então nasci sob o signo de Touro, com ascendente em Capricórnio. É complicado, né? Muita terra. Na verdade, o meu mapa inteiro tem muita terra, então eu acredito que de fato não tinha como eu fugir das ervas, dos cristais, porque era quase impossível. Isso está dentro de mim, é dentro da minha essência. Eu nasci com essa essência nesse momento e me identifico com ela demais. Então não adianta, por mais que eu tento fugir um pouquinho, eu sempre volto a fazer as coisas das quais eu me identifiquei lá atrás, quando eu era bem pequenininha. Então, quando eu era pequena, para mim era normal pegar ervas, fazer de temperos, então utilizar também para chás, para cuidar das pessoas. Isso era uma coisa que era muito da minha essência. E o que me trouxe hoje, onde eu estou?
foi Sagitário. Então, o signo que eu tenho na minha lua em Sagitário foi, de fato, foi que me trouxe, me convergeu realmente às terapias holísticas. Antes disso, eu permeei bastante tempo, fiz relações internacionais, não concluí o curso, mas cheguei a fazer por um bom tempo. Depois, fiz gastronomia, do qual eu me formei, fiz o bacharel em gastronomia. Depois, fui para o mestrado em turismo e hotelaria. E vi que nada disso tinha muito a ver com o que eu queria fazer. Não era a minha missão, não era o meu legado. Apesar de gostar de estudar, de me autoconhecer, não tinha o amor que eu tenho hoje em trabalhar com as terapias holísticas e trabalhar com pessoas, ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas a resolver os seus problemas. Essa é a minha missão. Então, esse tracejar da minha vida foi realmente um longo período, não foi da noite para o dia. Dentro disso, em outro momento, eu quero falar com vocês da minha trajetória. Eu fiquei 2 anos em colégio interno, do qual eu tive momentos de altos e baixos, mas tudo foi necessário para a minha construção. Foi necessário para eu saber quem eu sou e o que de fato eu estava caminhando para ser quem eu sou de verdade hoje. Então, esses movimentos, esse autoconhecimento, é muito legal você ouvir das pessoas as suas histórias, pois é nela que a gente consegue permear o que é que ainda está faltando, por que nós não conseguimos estar aonde nós precisamos de estar. Será que é porque eu estou potencializando mais uma profissão que vai me render financeiramente, que vai me trazer segurança? Aonde é que está o meu coração? Escute o seu coração. O seu coração ele vai levar aonde você deve estar. E hoje, em Balneário Camboriú, há mais ou menos 12 anos que eu já moro aqui, eu sei que eu estou no lugar certo, fazendo o que eu devo fazer e muito feliz fazendo exatamente tudo isso do qual eu estou falando para vocês. Mas, durante esse período também, eu fui procurar me autoconhecer. Eu acredito que o bom terapeuta, primeiramente, ele busca a si mesmo, porque ele não vai conseguir mostrar um caminho, ele não vai conseguir mostrar de fato algo para você seguir se nem ele ainda conseguiu transpor isso. Então veja, sempre quando você for atrás de um terapeuta ou buscar ajuda, buscar auxílio, se essa pessoa realmente de fato está fazendo o que de fato ela prega. Porque se ela não faz esse movimento ele acaba sendo muito curto. A energia que ele está elaborando, que ele está mandando para você, que ele está te auxiliando, não está na sua plenitude, não está na sua capacidade máxima. E isso de fato chega um momento que não te ajuda a caminhar mais. Então eu decidi passar por várias religiões, então são inúmeras, das quais eu já fiz parte e já fui atrás e já me dediquei, já busquei. Das terapias, incontáveis também, eu vou citar algumas delas, das quais eu estudei e sou uma eterna estudante, uma eterna aprendiz de autoconhecimento, porque quando a gente começa a estudar, parece que não tem fim. Parece que daí as dúvidas surgem mais e aí parece que você precisa caminhar ainda mais, porque o que você aprendeu ainda não é suficiente, nunca será, porque o conhecimento, ele nunca é algo que você atinge totalmente. Ele é um plano inesgotável e que cada vez mais que você busca, mais inesgotável ele vai ficando e vai virando. Então, eu vou falar desde o começo qual foram as minhas primeiras buscas de autoconhecimento. Eu permeei primeiramente dentro do Reiki. Foi o primeiro curso que eu fiz, foi o Reiki Usui. Depois eu fui fazer o Reiki xamânico, pelo fato da minha região, né, nós temos muita conexão com o xamanismo, mas não com o xamanismo norte-americano, mas a parte indígena mesmo, concentrada ali no Acre, enfim, no Rio Purus e todas aquelas regiões que nós temos de várias aldeias, como os Kaxinawás e Yanawás. Então isso fez parte também da minha referência, além do momento também que por um período eu conheci e fiz parte também do movimento tanto das medicinas, das sagradas medicinas, como o rapé, a ayahuasca, o temazcal e tudo mais. Isso fez parte dentro de mim. Então eu tenho
total sabedoria para poder falar e dizer sobre essas medicinas também. Depois eu fui atrás também dos florais, fiz alguns cursos dentro do Gotas do Infinito, aqui de Florianópolis. Depois fiz alguns cursos online de cristais e de cromoterapia. Depois me especializei mais dentro do Theta Healing. O Theta Healing foi uma chave na minha vida, do qual fui guiada pela minha professora querida, Simone. E dentro desse movimento foi muito importante para mim, porque o Theta Healing chegou no momento que eu precisava saber dessa conexão com o divino. Eu era muito solta, então assim, e eu achava que eu tinha, que eu acredito que muita gente também pensa nisso, nós tínhamos que ter várias etapas para chegar ao Criador. E o Theta Healing, vindo dessa canalização da Baiana, que foi a idealizadora da ferramenta, fez com que a gente emergesse de uma forma única. Então, a gente tem total capacidade de nos conectarmos com essa criação, com o Criador de tudo que é, e fazer as mudanças de crenças e de tudo aquilo que nos incomoda, desde uma doença a um pensamento, e tudo mais veio permeando dentro desse universo do Theta Healing. Depois do Theta Healing, aí eu senti o chamado de fato de Gaia, e aí quando veio esse chamado de Gaia e também de todo o meu povo cigano que sempre me acompanhou, então antes de receber o chamado de Gaia, eu recebi o chamado do povo cigano, e esse chamado ele sempre esteve comigo desde criança, mas só foi aos 14 anos, quando eu estive no colégio interno, que eu recebi de fato a mediunidade e a evidência de poder trabalhar com tarô, de trabalhar com baralho cigano, um baralho de Lenormand. Que isso também depois eu quero falar um pouco mais dessa diferença dos baralhos e dos tarôs. Então, já tendo essa conexão com o povo cigano, eu busquei, vindo para Balneário Camboriú, eu precisava me encontrar, minha mediunidade estava muito aflorada, e aí foi onde eu me conectei e fiquei um tempo dentro de centros e terreiros, como foi o centro aqui de Balneário Camboriú, do qual me conectei, que é o centro do Mestre Marne. Dentro disso, ali foi um momento que eles me acolheram, que eles me ajudaram, que eles me mostraram o que eu estava sentindo. Porque quando você tem a mediunidade, ela é tão forte, ela é tão aflorada, que tudo você sente como se fosse algo que tivesse dentro de você. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas algumas pessoas podem sentir isso. É como se eu sentisse as pessoas em todos os sentidos. Eu sentisse a dor, eu sentia a alegria, eu sentia a tristeza, eu sentia o que cada pessoa estava passando, e aquilo dali estava me fazendo muito mal, porque eu não conseguia controlar as minhas emoções. Eu já não sabia mais o que era real e o que era fictício, ou o que poderia ser do meu imaginativo. E eu não tinha ninguém que pudesse me guiar naquele momento. Então, quando eu cheguei no centro do Mestre Marne, ali eu fui acolhida. Ali eu tive realmente assim um entendimento do que era. E o som do atabaque, ele acalmava meu coração, ele fazia eu me conectar com a minha essência. Vindo de filhos de baiano, não podia esperar muito, né? Então o atabaque estava ali para justamente mostrar quem eu sou. E aí depois desse período, eu trabalhando em uma loja esotérica, foi quando surgiu o chamado de Gaia. E aí o chamado de Gaia veio assim, foi um balde de água fria, assim, foi muito forte. E aí eu recebi o nome da empresa, do qual hoje ela já é uma marca, né, que já ela é conhecida e vem sendo protegida para que vocês possam ter acesso a ela pro resto de nossas vidas e quando for possível, né? O nome dela se chama Flores de Gaia. E nesse primeiro momento foi um momento muito especial, porque dentro desse momento a gente conseguiu, de fato, unir as ervas, unir os cristais, unir todo esse universo que vem de Gaia, que nos dá de forma abundante e do qual a gente estava desconectando. Nós estávamos totalmente desconectados. A era da tecnologia invadiu e nós passávamos a ter muito mais imagens de árvores, de pedras no nosso celular do que de fato aqui, pegar,
nos conectarmos. Isso aqui veio da Terra. É muito mais fácil hoje eu visualizar e colocar numa tela de imagem ou num quadro algo que vem da Terra do que realmente parar no meu dia a dia, me conectar com uma árvore, me conectar com uma planta, me conectar com isso daqui. Isso daqui é sagrado, isso daqui me faz eu me conectar com o todo, me conectar com o sagrado, me conectar com Deus, com o divino. Então, esse chamado foi o que eu percebi que dentro da loja que eu trabalhava, dentro dessa loja, as pessoas buscavam a gente e elas estavam totalmente perdidas. Elas não se conectavam mais. Por quê? Porque a era da informação, a era da tecnologia, nos afasta das buscas. Nós temos preguiça de ir buscar o significado de uma pedra, o significado de uma planta, o significado de uma carta, o significado de um incenso, o significado de uma imagem. Então a tecnologia trouxe a preguiça mental. E isso é a coisa mais, acredito que é uma das maiores doenças do século. Claro que a depressão ela é algo que atinge a maioria de todas essas comunidades. Mas se a gente for parar para olhar a raiz é isso. A raiz, de fato, é que nós não estamos nos conectando mais com a Terra. Nós não estamos mais conectando com Gaia. Precisamos voltar, precisamos reconectar. E esse foi o momento que eu recebi de Gaia, esse movimento de fazer isso. E aqui a minha guardiã sagrada, a Lua, que vai estar sempre com a gente, ela sempre me ensina muito sobre esse autoconhecimento, sobre realmente me conectar. Ela é a fonte de criação que faz com que eu me conecte com o todo. Então, gente, permeando sobre tudo isso que eu estou colocando para vocês, depois de receber a marca Flores de Gaia, foi então que eu recebi a estrutura para fazer o método Florescer, que é para as mulheres, que atribui todas as técnicas que eu conheci, que eu mergulhei, que eu estudei, e depois a técnica Reconhecer, que foi voltada para o universo masculino, onde eu percebi que muitos homens também começaram a me procurar e a gente começou a trabalhar também para que esses homens possam ser curados, possam ser olhados, possam ser também ressignificados. Nós precisamos curar os dois lados, o feminino e o masculino. Enquanto nós curarmos somente um lado, o outro vai ficar numa balança menor, porque todos nós somos filhos de uma mulher, todos nós viemos de uma deusa. E não importa o que digam, nós precisamos nos curar através delas. E a minha missão veio fazer isso, foi isso que eu vim e criei logo depois o Florescer Feminino, que é justamente para poder fazer essa ponte de ligação, que você possa se conectar, que você possa transmutar, que você possa purificar e se curar e rever as tuas sombras, rever quem você é de fato. Então eu estou aqui para justamente fazer dessa jornada de autoconhecimento e facilitar para que você realmente consiga alcançar os seus objetivos. Fico muito feliz de estar fazendo isso, é uma missão que eu incorporo com todo amor, com todo carinho, com toda luta, porque eu acredito nela. Só fazendo isso, só estando nessa conexão é que a gente vai estar pronto. A dimensão 5D já é algo que já é existente. As pessoas que não estiverem entendendo essa dimensão, entendendo o que isso vai causar dentro dos próximos anos, elas não estão sendo convidadas a permanecer. Essas pessoas irão desencarnar porque existem muitas pessoas, bilhões, querendo ter a oportunidade de encarnar e de conseguirem evoluir, se melhorarem e buscarem cada vez mais alcançarem níveis maiores. Então eu convido você a estar conosco. Agradeço muito o teu tempo de você ter escutado um pouquinho da minha história e eu acho que essa história pode ser algo parecido com alguém de vocês podem ter passado por isso e eu me coloco à disposição também para ajudar vocês. Todos esses vídeos, todos esses conteúdos vão ser feitos com muito amor, com muita inspiração, com muito cuidado, com muito respeito. Respeito a você, porque a partir de hoje eu me conecto, eu sinto você. Muito obrigada, um beijo grande no teu coração e até a próxima.